Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que estamos juntos e mais essa noite de fé e de esperança. Obrigado. E eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para nós lermos o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 4. Mateus capítulo 8, versículo de número 1 até o 4. Eu quero me colocar à disposição de vocês, se vocês estiverem precisando de uma visita, que faça algum tipo de oração na sua casa, nós estamos aí para isso, tá? Só nos procure, agende com a gente e nós estamos aqui para fazer isso, para te ajudar. Se tiver alguma necessidade lá na sua casa ou uma visita que você quer que faça, pode estar nos procurando então para fazermos essa visita. E você que está assistindo esse vídeo, você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar também as notificações. Os irmãos encontraram? Mateus capítulo de número 8, versículo de 1 a 4 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. Como disse o James no começo dessa reunião, a frase que impactou ele é muito verdade, de que Jesus dá sempre 99 passos na nossa direção e nós precisamos às vezes dar apenas um para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos. E esse homem, esse leproso, ele traz lições importantes para nós. Então nós vamos meditar aqui em alguns minutos uma palavra simples, mas que tem tudo a nos acrescentar na noite de hoje. Jesus estava então pregando o seu famoso Sermão do Monte, ele estava dando várias orientações, ensinando várias coisas. E a Bíblia diz que quando ele desce então do monte, as multidões estão atrás dele. As multidões estão cercando ele, como sempre, e esse homem aparece. A Bíblia não fala o nome dele e também não fala quanto tempo ele está, mas a Bíblia nos declara, nos fala que ele está com a doença que era considerada impura para a época que ele vivia, que era a lepra. A lepra era uma doença terrível que acabava então, existem vários níveis de lepra e chega-se então nos níveis mais difíceis, mais complicados. A lepra começa então a acabar com o tecido, com os nervos das pessoas também, acaba atacando o sistema nervoso, enfim, acaba destruindo a pessoa às vezes de dentro para fora, claro, e fora também, que a pele da pessoa começa a sofrer alterações. E esse homem, por ser leproso, ele não deveria estar junto com essa multidão. A lei dizia que esse homem deveria estar na popular quarentena. Nós falamos tanto disso. Esse homem deveria estar isolado, esse homem deveria estar longe das outras pessoas. Mas o texto que nós lemos diz que esse homem entra no meio da multidão e ele dá esse passo e ele toma uma atitude que muitos, ou a multidão que estava cercando Jesus não fez, e ele fez. Diz o texto que ele então se atirou nos pés de Jesus e o adorou. Há algumas religiões ou algumas traduções bíblicas que alteraram então esse texto de adorar para que não desse a entender que Jesus é Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus é sim Deus. Tanto que os discípulos, ou depois que viraram apóstolos, ou até mesmo em visões, se prostraram às vezes diante de anjos, e os anjos falaram:
se levante, eu não sou digno disso, somente Deus é digno de ser adorado. Então esse leproso, ele reconhece que Jesus é Deus. Ele reconhece em Jesus aquilo que ele precisa. Eu não sei quanto tempo ele tem de vida, mas o diagnóstico para a época era simplesmente assim: você fica isolado até que aconteça um milagre, você fique bom, ou até que você morra. Porque você não pode andar com as pessoas, você não pode tocar nas coisas. Porque se um leproso tocasse nesse copo d'água e depois outra pessoa tocasse também nesse copo d'água, ela já estaria impura, por causa da impureza desse homem. E esse homem então vence a multidão e dá o seu passo na direção de Jesus e reconhece ele como o Senhor, ele o chama de Senhor, e ele se dobra diante de Jesus e o adora. Adorar a Deus, você só faz isso quando você reconhece quem Ele é. Basicamente, quando nós louvamos a Deus, é claro que isso é muito mais profundo, mas nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele faz, e nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E ele então percebe que Jesus é então a resposta que ele tinha. Ele se dobra, adora a Deus, e ele faz uma pergunta, que é muitas vezes a pergunta que nós fazemos, que é perguntar para Jesus se é da vontade dele fazer isso. Às vezes viemos num culto, viemos começando fazendo uma campanha, viemos buscando por uma pessoa, e nós ficamos nos perguntando: será que é da vontade de Deus que ele me cure? Será que é da vontade de Deus que Ele salve a pessoa que está lá em casa? Será que é da vontade de Deus que Ele alcance aquele meu familiar que está perdido? E essa pergunta também é feita por esse leproso. Ele diz: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Ele está dizendo assim: eu sei que você pode, eu reconheço que você pode, eu sei que você é o Todo-Poderoso, mas eu quero saber se você quer. E aí Jesus, sem pensar, como se diz assim, sem passar outra coisa pela cabeça dele, ele responde na lata, como a gente se diz: quero, fica limpo. Como eu disse, muitas vezes deixamos de receber coisas, deixamos de ser abençoados, deixamos de alcançar coisas porque não sabemos se Deus quer fazer. Só que se você pegar a Bíblia de A a Z, ou de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Ele é o maior interessado em que nós vivamos bem. Ele é o maior interessado em que nós sejamos curados. Ele é o maior interessado em que nós sejamos purificados. Cabe aqui também a reflexão que quando você ler na Bíblia lepra, a lepra também é um sinônimo de pecado. Nós podemos dizer, dentro dessa comparação, que este homem estava em pecado. Podemos dizer que este homem reconheceu que ele estava leproso, ele estava pecador, e ele reconhece em Jesus a sua purificação. Então, para Jesus, curar e perdoar é a mesma coisa. Vocês lembram da passagem do homem que estava doente, foi carregado pelos 4 amigos, que ele foi colocado por cima do telhado e foi colocado ali na frente de Jesus, e muitos questionaram a respeito das curas que Jesus fazia. Jesus disse assim: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Então para Jesus não tem diferença, mas para nós sim. E por isso que nós às vezes não entendemos que o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Se não fosse assim, Ele não teria planejado uma purificação para nós, Ele não teria planejado uma redenção para nós, Ele não teria planejado todo o sacrifício da cruz em favor de nós. Ele fez isso primeiro. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro, nós sendo seus inimigos. Então o maior interessado no nosso bem-estar é o próprio Deus. Isso
você deve saber, e eu vou repetir bastante isso, para que você memorize que o maior interessado na sua vida é o próprio Deus. É claro que nós não temos como comparar a nossa atitude com as atitudes de Deus, mas você que tem filho, você gosta de ver teu filho sofrer? Qual que é a mãe, qual que é o pai em sã consciência que se diverte com o sofrimento do filho? Qual que é a pessoa em sã consciência que acha, gosta de ficar vendo uma pessoa chorar, sofrendo? Agora imagine Deus. O Senhor Jesus fala que se o nosso filho pedir pão, a gente não vai dar pedra para ele. E aí ele faz uma comparação e diz: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então eu quero te dizer que o nosso passo na direção de Deus, ele é sim necessário, só que o maior interessado nisso é o próprio Deus. E este homem então vai até Jesus, o adora, reconhece quem ele é. Ele primeiro reconhece em Jesus o Salvador, ele reconhece em Jesus o purificador, ele reconhece em Jesus aquele que tem o perdão para a vida dele, e ele o adora. E ele faz aquela pergunta que muitas vezes fazemos: será que é da tua vontade, Senhor, que eu fique limpo? Porque às vezes cometemos tantas coisas, cometemos tantos pecados, cometemos vários erros. Como disse o irmão Udo aqui no começo, tomamos decisões erradas. E às vezes ficamos nos perguntando: será que o Senhor quer me perdoar por causa disso? Será que o Senhor vai me perdoar por causa desse negócio A, B que eu fiz? E a resposta dele está aqui: quero. Jesus quer. O fato de estarmos aqui hoje e ouvindo essa palavra é a prova que Deus está te dando de que Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Então o texto diz no versículo de número 3, que Jesus, estendendo a mão, tocou naquele homem e disse: quero, fica limpo. E depois de 6 meses ele ficou curado. É assim que diz? Imediatamente. Imediatamente. Se você der o passo certo na direção de Deus, se você der o passo com fé, se você der o passo com esperança, se você der o passo na direção dele, reconhecendo que, como nós cantamos aqui hoje, que ele é tudo para você, imediatamente as coisas acontecem. Já pensou? Às vezes viemos pedir oração, ou viemos doentes, ou viemos pedir alguma coisa ao Senhor, e nós não cremos que Ele pode fazer na hora. Nós não cremos que Ele pode fazer na hora. Ficamos pensando: será que é da vontade? Será que é? Será que não é? Então quando nós oramos por pessoas enfermas, nós oramos por libertação, nós intercedemos por alguém que está lá na casa, que precisa de uma intervenção, que está nos vícios, que está na bebida, que está no cigarro, nós oramos daqui para que seja feito agora. Mas aí você pergunta assim: mas e se não acontecer nada? E aí eu te pergunto: e se acontecer? E se acontecer? Já pensou? Um dia que você chega aqui na igreja, às vezes triste, abatido, e você vem fazer uma campanha por alguém e é orado aqui, você vem com fé, e quando você chega em casa, você tem testemunho já para contar. Já pensou? E se acontecer? Então a nossa responsabilidade não está no poder, em administrar o poder, se vai fazer ou não vai. A nossa obrigação e a nossa responsabilidade é dar o passo, adorar e crer. É isso que nós precisamos fazer. É isso que esse homem fez. Ele não ficou olhando para a multidão, ele não ficou olhando para a situação, para as circunstâncias. Que será que vão falar de mim? Será que vai ser? Será que não vai ser? Ele só chegou diante de Jesus, o adorou e disse assim: Senhor, será que é a minha hora agora? Será que o Senhor quer me purificar? E Jesus imediatamente disse: quero. E ele ficou limpo naquela hora. Naquela hora. Interessante pensar também, como eu disse, se esse leproso tocasse nesse copo d'água, esse copo e essa água ficariam impuros. E se eu bebesse dela, me tornaria impuro também. E por que será que Jesus não fica impuro? Já pensou nisso? Se tudo que esse homem toca se torna impuro,
Agora Jesus vai e toca nele. Isso mostra uma realidade que às vezes nós também deixamos de acreditar, que não existe trevas, não existe escuridão, não existe pecado, não existe situação, não existe demônio, não existe espírito maligno, não existe nenhuma situação que nos impeça de sermos abençoados por Deus. Fique em pé, por favor. Nessas noites de vitória, de fé, de esperança, e em todas as outras, quando nos colocamos diante da presença de Deus, quer seja quando você está lá no teu quarto, clamando, pedindo, ou às vezes quando você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, cheio de preocupação, cheio de problema, sem saber o que fazer, saiba que naquela hora, Ele está contigo e com a mão estendida, só esperando você dar o passo. Só esperando você dar o passo. É nessas horas que parece que tudo fica escuro, que não conseguimos enxergar nada. O Senhor está lá também. Sabe o que a Bíblia diz? Que trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Dia e noite para Ele, Ele vê tudo claro. Então não hesite de dar o passo, não hesite de se aproximar dEle, não tenha medo de se aproximar de Deus, não tenha medo dEle, não tenha medo de pedir a Jesus. Ele é o maior interessado, Ele é o maior interessado. Antes de nós cantarmos mais uma canção, eu quero te convidar para um momento de oração. Eu quero orar pela tua vida. Às vezes sentimos como que não conseguimos avançar. Sabemos disso e às vezes não conseguimos. Até nisso nós devemos pedir a ajuda dEle, porque Ele é tudo. E eu quero orar por você. Você pode ficar aí no seu banco, tranquilo, que não está conseguindo dar esse passo. Você tem uma necessidade, tem uma dificuldade, mas parece que as palavras não saem, parece que as coisas não vão, parece que tem uma corrente trancando o teu pé, que não deixa você avançar. Nós vamos orar para que você dê o passo, para que no momento aonde você precisar, você se lembre dessa palavra, e você se lembre que Jesus é o maior interessado em te abençoar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui com o teu povo, nós estamos falando da tua palavra. Senhor, este homem que deu o primeiro passo, ele enfrentou toda a situação, ele enfrentou as dificuldades, ele enfrentou os preconceitos, Senhor, ele venceu a sua própria enfermidade, a sua própria doença, ele venceu os seus medos, Senhor. E muitas vezes nos sentimos trancados, como que amarrados, e até tentamos falar contigo e não conseguimos. Senhor, eu quero neste momento, com essa oração, ministrar sobre aqueles que estão com essa dificuldade específica, para que nessa hora, Senhor, eles mais do que sentirem, eles possuam fé suficiente para crer que o Senhor está perto. Que nessa hora, Senhor, o teu Espírito possa entrar em contato com o Espírito deles, e que eles possam perceber que o Senhor está perto, e que o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. Senhor, ajuda cada um de nós, ajuda, Senhor, nos nossos momentos de dificuldade, ajuda nos nossos momentos de fraqueza, ajuda, Senhor, nos momentos onde até mesmo não queremos falar contigo. Ajuda-nos, Senhor, porque há uma batalha, Senhor,
contra essa palavra, uma batalha contra a vida dos teus filhos, que quer dia após dia, que nós não alcancemos as tuas bênçãos. Dia após dia há uma batalha, Senhor, que não quer que alcançamos a nossa vitória, que não quer, Senhor, que nós alcancemos o nosso milagre. E contra isso, Senhor, nós vamos contra em nome de Jesus. E nós ministramos aqui, Senhor, liberdade para tu trabalhar, liberdade para tu agir na nossa vida, Senhor, e a tua ajuda, a tua força na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos de novo? Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, o Senhor inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita.